Pode. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Caluan Eloy. Eu sou uma pessoa negra de tranças. Estou usando uma camiseta branca e estou dando boas-vindas para você que está chegando aqui em mais uma atividade, mais uma ação do 7º Seminário em Pesquisa em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o tema Corpos de Fuga, Arriscar Travessias, Traçar Encontros. E hoje eu trago uma palestra maravilhosa chamada Protagonismo de Cantoras Negras na Música Latino-Americana, Biografias Contra-Hegemônicas e a Luta Antirracista, com a Daniele Almeida. Eu vou me apresentar e já passo a palavra para a Daniele, tá? Eu sou Caluan Eloy, eu sou formado em Produção Cultural pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Nilópolis, onde também concluí a especialização em Artes, Cultura e Linguagens Artísticas, Cultura e Educação, Linguagens Artísticas, Cultura e Educação, e sou mestre pela UFJF em Artes, Cultura e Linguagem. E hoje eu estou aqui para mediar esse papo, né? A minha linha de pesquisa é os estudos culturais, especificamente na área de música, né? Então, concluí o mestrado agora em 2020 na UFJF, na área de música, etnomusicologia, e fui convidado pela equipe que está organizando o seminário para estar aqui mediando esse papo. A Daniele Almeida, vou falar um pouquinho dela, tá? Ela é formada em licenciatura em música pela Universidade Federal de Pelotas, formada na especialização em História da África e dos Afro-Brasileiros pela Universidade Federal de Minas Gerais, e ela faz mestrado em Ciências da Educação pela Universidade de Monterrey, no México, como bolsista da Organização dos Estados Americanos. Todos os seus estudos são nas áreas de música latino-americana, educação das relações raciais, manifestações culturais afrodescendentes na América Latina desde 2002, né? E desde esse longo trajeto, né, entre música e educação, ela desempenhou inúmeros trabalhos aqui no Brasil e no exterior. E hoje vai trazer essa palestra, Protagonismo de Cantoras Negras na Música Latino-Americana, Biografias Contra-Hegemônicas, e a Luta Antirracista. Né? Então, eu vou passar para vocês a palavra para Daniele Almeida, que vai dar início à palestra de hoje. Boa noite, Daniele. Boa noite, Caluan. Boa noite a todas, a todos e a todes. Como eu gosto sempre de fazer, na verdade, é um ato político. A minha apresentação não acontece antes de que eu agradeça a ancestralidade profundamente por ter nos trazido até aqui, por ter nos propiciado o encontro nesta noite. Agradeço e saldo também o ventre da minha mãe por ter me colocado no mundo. Agradeço e saldo a ancestralidade, como eu disse, né? Sobretudo a ancestralidade de mulheres negras e indígenas, por terem me dado a oportunidade de protagonizar minha própria palavra como resultado de suas lutas. Também peço a bênção e saldo os mais velhos, os mais novos, os que não estão presentes e os que estão presentes. Sendo assim, então, começo minha fala e explico por que considero esse um ato político, porque acredito que a nossa espiritualidade, a nossa forma de estar no mundo não se divide e não se separa da nossa experiência. Eu falarei, né, embora tenha sido apresentada como palestra, na verdade a minha intenção é muito mais compartilhar com vocês a minha experiência nessa noite, experiência do vivido, experiência do sonhado, experiência do afeto, experiência das emoções que me atravessaram ao longo dessa trajetória. Queria apenas corrigir, né, alguma informação. Eu sou mestre já em Ciências da Educação já há alguns anos, né? Tive a oportunidade de ser bolsista da Organização dos Estados Americanos, representando o Brasil em um dos seus concursos. Concluí o meu mestrado na Universidade de Monterrey, no extremo norte do México, mas tenho construído uma experiência que transborda, ou melhor, que supera imensamente a experiência acadêmica, que é a experiência da própria vida e da vida vivida, como eu gosto de dizer, né? O que me forma musicista e o que me forma educador
é a experiência, é a comunidade, é o contato e o aprendizado com outros atores, né, desses meios, e o que me instrumentaliza é a universidade, né? Não é a universidade que me forma. A universidade instrumentaliza e é o meio, não é uma meta. Eu gosto sempre de dizer que os títulos que nós alcançamos são os meios, não são as metas. A meta é a integração da vida. A meta é a recuperação das nossas humanidades. A meta é a dedicação que nós podemos dar em promover beleza através da arte que a gente produz. Bem, eu quero agradecer também, eu tenho uma dificuldade em falar quando não tenho interlocução, porque sou educadora, né? Sou uma educadora, eu gosto de dizer que sou uma educadora radical, porque sou uma educadora que pensa educação a partir da raiz. Né? O ato de educar é um ato que precisa estar focado, que precisa estar fundamentado e enraizado. Por isso me considero uma educadora radical. E sendo assim, tenho dificuldades em falar quando não tenho interlocução, né? Quando não tenho a troca com outras pessoas. Mas mesmo que eu não esteja vendo vocês, sinto essa acolhida e agradeço profundamente a essa casa, agradeço profundamente a toda a equipe que trabalhou, que construiu esse evento, né? E que realmente se dedicou há meses, tem se dedicado há muitos meses, a promover o encontro de hoje. Então, agradeço profundamente. E, mais que tudo, agradeço também ao Caluan, que foi quem introduziu essa conversa e quem me apresentou de forma muito generosa. Muito obrigada, Caluan. Gostaria então, me posicionar dentro do tema. Eu sou da área de música, como foi dito, me formei na Universidade Federal de Pelotas no curso de canto lírico. Isso lá nos anos 2000, já num tempo bastante distante. Eu tenho uma experiência ligada à música, que é uma experiência que eu considero que seja bastante peculiar, porque a minha formação em música, o meu contato com a música, ele passa muito mais pela experiência erudita, embora eu seja uma mulher negra periférica, e quando eu falo de periferia, não estou falando da periferia de São Paulo, que é de onde eu estou, de onde eu me situo, né? Mas a periferia da periferia de São Paulo. Eu venho de uma região chamada ABC Paulista, mais precisamente de uma cidade que se chama Santo André, que é um palco da luta social e da luta proletária, quando a gente pensa em Brasil e, sobretudo, quando pensa na luta de movimentos liderados por metalúrgicos. Por que é importante falar isso? Porque eu não sou uma cantora apenas. Eu tenho uma vida por trás da minha voz. E nem a minha voz eu construí sem ajuda. Até a minha voz eu construí num ato comunitário. Então, me situar no mundo me parece importante para que depois vocês entendam qual foi a escolha que eu fiz e por que eu fiz a escolha desse tema, não é? Bom, voltando lá naquele passado muito distante, como eu falei para vocês, numa terra muito longínqua, que é Santo André, ali o meu pai era metalúrgico da Mercedes-Benz Brasil, e foi com ele que eu comecei a entender o que significa a luta comunitária em prol de garantia de direitos, no momento que estava surgindo ali também o Partido dos Trabalhadores, do qual meu pai é um dos primeiros afiliados, e falo isso com muito orgulho, e daí desse lugar também onde se forjam figuras importantes da luta política, como, por exemplo, o ex-presidente Lula. Nesse momento, eu gosto de dizer que até pouco tempo atrás eu não reivindicava a minha identidade de São Bernardense, né, que é a cidade de onde eu nasci, que é a cidade que vê e é o palco da construção política do Lula, mas que acho importante me posicionar nesse lugar também. O meu pai é um homem evangélico, um homem negro, evangélico, e o meu pai toca violino. Então, a minha educação musical se deu através dessa presença do meu pai, que, com o seu violino, tinha muito interesse pela música erudita, pela música europeia. Então, eu cresci ouvindo Brahms, ouvindo Tchaikovsky, ouvindo Paganini, que era o preferido do meu pai, ouvindo Mozart, entre outros. Essa é a minha educação musical. E reconheço que não é uma educação musical peculiar dentro de uma posição, né, na periferia do sistema, na periferia do capitalismo e na periferia da informação. Eu tive a oportunidade de ter essa educação no convívio com o meu pai.
É, por um lado, uma coisa muito interessante, mas, por outro, é um processo um tanto quanto traumático. Eu sou um corpo negro no mundo. Eu sou um corpo negro que, crescendo a partir dessa experiência periférica, num bairro também que, apesar de periférico, a maioria das pessoas eram pessoas não negras, eu não tinha contato com essa negritude. Eu não tinha contato com a cultura negra. O meu pai era um homem que estava num processo muito próprio do seu tempo, vitimizado por um racismo extremo, que fazia com que ele acreditasse que o distanciamento da cultura dele, o distanciamento da cultura negra, o colocaria numa posição de mais respeito na sociedade, né? Ele acreditava que lidando com os moldes, com os modelos e com o código do branco, ele teria respeitabilidade. Ele não sabia que isso era mentira, ele não sabia que isso era um equívoco, né? Como eu disse, ele é um homem próprio do tempo dele e também alguém que não teve acesso à informação que nós podemos ter hoje. E que, portanto, desfiou, né, preconceitos, crendo que estava fazendo, por exemplo, um bem para mim e para minha irmã, que era nos afastar da cultura e do convívio com a cultura negra, porque, na perspectiva dele, a gente precisava dominar a maior parte dos códigos brancos, porque éramos pessoas mais claras, né? Um casamento interracial produziu mestiços, e esses mestiços, dentro dessa perspectiva, tinham mais chance de ascensão do que ele. Talvez você que esteja aí me vendo agora esteja pensando, mas o que isso tem a ver com música, com arte, com protagonismos e tal? Tem a ver porque tudo é história, né? Eu gosto de dizer que por trás de uma nota musical sempre tem uma vida acontecendo. Essa vida não está isolada. Não é só uma grande cantora, não é só um grande instrumentista, não é só um bailarino. É uma vida que acontece por trás daquilo. Se eu sou a profissional que eu sou hoje, é por conta do passado que eu tenho carregado dentro de mim e como forma da minha expressão. Essa formação, voltando a falar para vocês sobre a formação, e que é muito cara para mim, porque meu pai é uma pessoa que tem uma influência tremenda na minha vida e é uma pessoa que me ensinou a sonhar dentro de um mundo onde que o sonho ele é um artigo de luxo, né? Para quem vive em lugares periféricos extremos e que tem a pobreza muito vizinha, a gente sabe o quanto é difícil a gente aprender a sonhar. Mas o meu pai foi essa pessoa e é essa pessoa na minha vida. E com o desenvolvimento, né, com o meu crescimento, vocês sabem, a escola é um lugar difícil, quando você é um corpo não hegemônico, né? A escola tem um papel de doutrinar, porque nós somos um país colonizado e, portanto, a nossa educação, como eu gosto de dizer sempre, não é uma educação emancipatória, senão uma educação doutrinadora. E nessa doutrina de corpos, esses corpos não hegemônicos são os corpos que são marginalizados dentro da estrutura da educação. É por isso que eu sou cientista da educação hoje. É por isso, tá? É pela experiência de sobrevivência da escola. Gosto de dizer que as crianças negras, sobretudo as crianças de outras gerações, elas não vivem a experiência da escola. Elas sobrevivem à experiência da escola. E por que elas sobrevivem à experiência? Perdão. Por que elas sobrevivem à experiência da escola? Porque as suas questões, as suas necessidades, as suas dúvidas e a sua existência não está contabilizada no ato educativo. Na escola, eu entendi, né, que eu era uma pessoa diferente. Eu não sabia que eu era negra ainda na escola, já só sabia que eu era diferente. E aí, com o passar dos anos, essa erudição que o meu pai nos impunha, eu aprendi, ou melhor, tentei. O meu pai queria que eu aprendesse, né? Eu não aprendi nada, na verdade, tá, gente? Não aprendi. Mas meu pai queria que eu aprendesse alemão. Eu fui estudar alemão, tá? Então, imagine, eu escutava Brahms, Vivaldi, Paganini, Mozart, Beethoven e ainda estudava alemão. Imagine o quanto conectada eu estava comigo mesma, né? Durante vários anos da minha vida. E aí o salvamento da minha vida vem quando eu conheço alguém que me diz assim, olha, tem uma roda de samba acontecendo não sei aonde. Eu era muito jovem e claramente devia respeito, como devo até hoje, ao meu pai,
e tinha que pedir para ele para poder ir. E meu pai falou, de jeito nenhum, você não vai. Não vai, não vai. O que você vai fazer com esse monte de negro aí? Por que você tem que estar com essa gente? Né? Retomo dizendo, gente, o meu pai é um homem do tempo dele, é um homem negro, portanto não é um homem racista, tá? Porque racismo reverso não existe. Né? Não existe, não existiu, não existirá. A menos que a história seja reinventada. E aí eu vou nessa história, nessa roda de samba, e ali a música fez todo sentido para mim. Eu já estudava música, né, por influência do meu pai, mas eu não vivia a música. Eu só estudava a música. Eu não vivia a música no meu corpo. E escutando, né, os nossos tambores, eu me conectei. Eu tive a primeira imersão na minha cultura, na cultura que me fala quem eu sou e que ajuda eu me construir enquanto um sujeito no mundo. Naquele momento, vendo outras pessoas parecidas comigo, se constrói uma nova identidade de alguém que começa a entender quem é. Né? Não é mais a pessoa que não sabe quem é e a pessoa que está perdida no mundo, sofrendo o impacto do racismo sem entender o que está acontecendo consigo, mas alguém que começa a se construir enquanto um sujeito, enquanto um indivíduo, com gostos, com desejos, com necessidades e com uma comunidade que apoia. Entro depois, mais adiante, no movimento hip hop. Gosto de dizer que a minha construção política e a minha construção também artística e estética se dá como ponto inicial no movimento hip hop. Não sei se para quem está nos assistindo, e provavelmente talvez vocês não conheçam o ABC Paulista, dentro da história da música rap, dentro da história do hip hop, o ABC Paulista é um ponto focal muito importante, né? E é um celeiro, né, de grande criatividade, principalmente nos anos 90, e ali eu sou convidada a fazer parte de um grupo de rap e começo a me construir enquanto artista com consciência política. E já estou chegando no meu tema do protagonismo de mulheres na música latino-americana. Esta perspectiva de encontro com entender assim, o que é esse ser, né? Eu sou uma mulher negra periférica, começo a me entender como uma mulher negra periférica, começo a entender que existe um racismo estruturado e estruturante, e que nós, de forma criativa, ali naquele momento no hip-hop, precisávamos usar essa ferramenta, a música, como arma revolucionária. Porque a informação demora a chegar, nem todos nós temos acesso a uma educação de qualidade, mas nós aprendemos com a música, né? Gosto de citar um amigo peruano que me disse uma vez, aqui no Peru, nós negros não temos contos, nós temos cantos. Né? Nós temos os cantos nos ensinam, os cantos nos ajudam a nos informar. Né? O rap ajudou muita gente a aprender sobre muita coisa e tem continuado, né, com essa sua perspectiva também de política, além de uma perspectiva artística. E foi aí que eu entendi que eu tinha direito à universidade, que eu já tinha concluído o ensino médio e eu precisava dar um passo a mais. E dar um passo a mais era importante, eu precisava ter uma carreira universitária, embora eu não sabia nem como fazer isso, gente, eu nem sabia como funcionava esse negócio de universidade pública, tá? Eu não sabia. Essa informação não chegava. E quando chegava é assim, imagina, a USP não é para vocês não, a USP é para rico. Né? Imagina, uma pessoa de escola pública vai estudar na USP? Nunca, jamais. E aí que eu digo, gente, que a minha voz não se construiu sem ajuda. A comunidade me ajudou a entender que o lugar na universidade também era meu. Eu também tinha direito àquilo. E que, portanto, eu tinha que fazer disputa desse espaço. Consigo ter acesso a um curso preparatório, entendo, né, que existia um déficit muito grande na minha educação para que eu pudesse ingressar num vestibular, e vou nessa aventura, muito ajudada por professores e colegas, a concretizar o sonho de ingressar num curso de música dentro da universidade. E aí começa uma maratona, né? Nós estamos falando dos anos 2000, não estamos falando de 2020, nem de 2021, né? No momento em que a população universitária negra era a minoria da minoria, não chegava nem a 3% do total de estudantes à escala universitária. Ir para uma cidade, ir para um vestibular significa você também ter recurso,
porque os vestibulares eram presenciais. Eu fiz uma opção muito racional de não ir para prestar vestibular na USP, porque sendo periférica e morando num lugar muito distante, não teria condições de fazer o trânsito casa universidade todos os dias, e soube que existia a chance de ir para uma outra cidade. Tipo, vou me mudar e vou estudar em outro lugar. E nem isso eu sabia que existia, tá, gente? Que podia. Aí eu soube que podia, que tinham universidades em outros estados brasileiros. Se a gente conseguisse entrar, você tinha acesso, inclusive, à moradia e alimentação. Imagina! Eu não sabia nem que isso era possível. Se todos nós soubéssemos disso, quantos de nós estariam na universidade? Com certeza muito mais do que nós temos hoje. E foi assim que eu cheguei em Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E aí que eu passo no vestibular para canto lírico, e aí que começa toda uma saga. Eu sou, mais uma vez vou repetir, um corpo negro. Eu não sou uma mulher. Eu sou uma mulher negra. Sou uma mulher negra periférica. Sou uma mulher negra empobrecida no sistema, ingressando num curso de música em tempo integral. Né? Imagina vocês. Olha você aí do outro lado da tela. Se você sabe mais ou menos do que eu estou falando, você sabe aonde que isso vai pegar, né? Você não tem estrutura familiar social que te diga assim, meu filho, eu vou te dar um salário mínimo por mês para você, só para suas despesas básicas, para comprar um sabonetinho, um shampoo, uma roupinha nova. Não tem isso não, gente. Né? Não tinha essa chance. Era chegar lá, se vira e se forma numa das cidades mais racistas deste país. Numa região muito racista. Numa região com passado escravista, que em vez de ter ficado no século XX, como deveria ter ficado, continua muito presente, como no Brasil inteiro. Mas ali, por conta da influência da imigração europeia, um racismo se configura de uma outra maneira. E vou, então, disputar esse lugar. E ali eu entendo que para que eu saia formada como cantora lírica, eu tinha que ser outra pessoa. Eu tinha que deixar a minha experiência, a minha vida do lado de fora. E ouvi de professores, você está num curso de música erudita. Você não está numa roda de samba. Você não está no curso de música popular. Aqui é isso. O que você tinha lá fora, fica lá fora. Aqui é outra coisa. E essa outra coisa significa não só doutrinar a sua mente, senão doutrinar o seu corpo. Para quem é do curso de música e sobretudo do canto erudito, sabe, o nosso instrumento é o nosso corpo. O meu instrumento é o meu corpo. O meu instrumento funciona para que a minha voz exista. A minha voz é o meu corpo inteiro. Não é a palavra que sai da minha boca. A minha voz é todo o meu corpo. Todo o meu corpo é o meu discurso. E aí, dentro dessa perspectiva, você não pode mais ter corpo, porque a voz, dentro do canto erudito, na escola que eu frequentei, era algo que tinha que ficar. A tua expressão era nas mãos, com gestos muito detidos, e no rosto. O corpo, a mobilidade, acabou, gente, não tem isso daí, não dá. Não vai ter. O corpo negro vai ter que ser desfigurado dessa lógica. Então, você fica paradinha com as suas mãos assim, até esqueci como faz, mas você fica assim com as mãos, né? Ou com as mãos para trás, e ali você não se mexe cantando numa língua que não é a sua, geralmente o francês, alemão ou italiano e o inglês. E ali eu entendi que nós, negros, quando ingressamos na universidade, não é só um sonho que vai, e não é um sonho de um indivíduo, é um sonho de uma comunidade. Eu tinha que me formar, mas eu não podia fazer um pacto com aquilo. Eu não podia deixar aquele sistema me destruir. Eu tinha que encontrar dentro daquele sistema formas de sobrevivência. E sobreviver naquele sistema seria reivindicar a valorização de vozes, de discursos, de repertórios que estavam marginalizados, que estavam excluídos daquele sistema. No caso, repertórios de mulheres negras na música latino-americana. Desde 2002, então, já entrando no que diz respeito à nossa discussão, eu tenho, de 2002 não, inclusive antes da universidade, eu já tinha muito interesse pela música negra,
tinha apenas acesso à música negra brasileira no que diz respeito ao samba, e a música estadunidense, que era isso, né, gente? Ainda que eu não quisesse, o modelo do negro era o modelo do negro dos Estados Unidos, né? E naquele momento eu não tinha um pensamento crítico para ter essa discussão. Mas tinha ali aquelas informações, as grandes cantoras que eu conhecia eram as grandes cantoras que todo mundo conhece, né? Que seria a Whitney Houston naquele momento, né? A Ella Fitzgerald, que são mulheres espetaculares, mas que estão muito distantes da minha realidade, da minha experiência, da minha vida e da minha musicalidade. E é então que eu conheço, em 2002, uma cantora, um repertório, na verdade, uma música, começou por aí. Uma música chamada Maria Landô. Na verdade, são 3 músicas que eu conheci no mesmo momento. Maria Landô, Negra Presuntuosa e Toromata. Não sei se vocês já ouviram esses nomes, eu já vou revelar para vocês. Como que eu consegui ter acesso a isso? Numa época que a internet era escassa também, né? A acessibilidade de internet era escassa. Eu tinha um primo que tinha mais acesso, né? Que tinha, tipo, o primo playboyzinho, que eu ia na casa do primo playboyzinho, e aí quando ele estava cansado de usar o computador, eu pedia, ai, você pode deixar eu usar um pouquinho, né? A gente sabe como funciona, eu acho que vocês sabem, né? Ai, você deixa eu usar, deixa eu ver um negócio, aí a pessoa fala assim, ai, pode usar, 10 minutos, tá? Aí você vai usar. E aí eu tinha meus interesses lá de pesquisa e ele tinha baixado músicas no Emule. Gente, quem não sabe o que é Emule, vai procurar na internet, que não vai dar nem tempo de explicar. É algo de um tempo muito, muito distante de baixar música, tá? E no Emule veio um arquivo com essas músicas que meu primo ouviu e falou assim, ah, você deve se interessar, você que gosta dessas coisas de música negra, você ouve aí que acho que você vai se interessar. E eis então que eu ouço esse repertório da grande cantora Susana Baca, que é uma cantora negra peruana. Que eu nem sabia que era negra, só escutei o repertório. E Negra Presuntuosa é um repertório que trazia a palavra negra, eu não falava espanhol naquele momento, mas sabia que negra era negro, né, gente? Não tinha o quê? Negro é negro. E aí eu pensava, gente, por que estão falando negro em espanhol? Né? Da onde que vem essa música? E era lindo, e eu escutava uma percussão que eu não entendia que instrumento era, eu não conhecia aquilo. E aquilo me tomou de uma beleza, de um encantamento, que eu pensei, gente, eu tenho que descobrir quem é essa pessoa que está cantando. E com o tempo descobri que era uma cantora chamada Susana Baca, e quando vou procurar mais a fundo, me deparo com uma grande surpresa que é Susana Baca, uma mulher negra peruana. Gente, vou contar para vocês aqui assim, ó, tá? Eu nem sabia que tinha negro no Peru. Eu nem sabia. Não tinha nem ideia, tá? Para mim, o Peru era o Machu Picchu, porque é a gente que não tem acesso a muita informação, o que a gente recebe é a informação que o sistema nos dá. E são sempre informações reducionistas, né? Então, o Brasil é Rio de Janeiro e o Peru é Machu Picchu. E foi então que eu comecei a tomar contato com esse repertório, fiquei assim, ó, maravilhada com a riqueza musical, com o cuidado, com a poesia. Fui começando a entender algumas palavras aqui e ali, pescando palavras, né, do espanhol. Vou para a universidade cheia com essa bagagem, procurei outras músicas, conheci outras cantoras, chego na universidade e me falam, não esqueça isso aqui, ó, minha filha, você está achando que você está onde, né? Está achando que você está onde? Está em Santo André? Não, você está dentro da universidade, então deixa essas músicas para fora. E aí, então, começo a entender que assim, não é assim. Não é deixa essa música para fora. Não é deixa esse repertório para fora. Não é deixa esse samba para fora. Não é deixa esse corpo para fora. Isso sou eu. E se eu estou aqui, eu tenho que estar aqui com tudo. É nesse momento, minha gente, que dentro de uma construção política no Brasil, surge a Lei 10.639, tá? Essa lei obriga, né, o ensino, ou institui o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no sistema educativo brasileiro. E aí eu começo a entender que, bom, a gente tem um instrumento legal, eu já era ativista, eu já fui para a universidade com uma bagagem que o rap me deu, com essa bagagem política, já era uma ativista antirracista, já conhecia os meus direitos, e por isso que é importantíssimo que a gente conheça os nossos direitos. E aí, quando eu vou para o final da minha carreira universitária, né, depois de muitos longos anos, eu proponho como recital de formação de curso
um repertório baseado em cantoras negras da América Latina, no repertório de música negra latino-americana. Naquele momento, naquela formação, você tinha que entregar um TCC e tinha que entregar um recital. Era parte do teu processo formativo, você tinha que entregar os dois. Eu acabei saindo do bacharelado, porque o conflito ali foi muito grande, para mim não dava. Eu fiquei 1 ano sem cantar dentro da universidade, porque eu não podia levar minha voz para aquele lugar que eles estavam levando. Eu tenho uma voz grave e eu estava sendo trabalhada como soprano. Eu não reconhecia a minha voz, eu não reconhecia o meu instrumento, eu não me conectava com aquilo, aquela música não dizia nada para mim. E eu peço, então, uma mudança para a licenciatura, porque já vinha de processos educativos, já tinha essa experiência com educação, e ali começo, então, a entender assim, tá, o que eu quero com essa formação musical? A música vai servir o quê para mim? Para eu ser cantora de ópera? Gente, vamos olhar a realidade do mundo? Uma cantora negra ser cantora de ópera? Existe? Existe. Existe, lógico que existe. Existe pouquíssimas, mas existe. Agora, essas cantoras que têm fama e sucesso, cantoras negras, elas não estão no Brasil. Elas estão na capital do Império. Estão nos Estados Unidos, elas estão na Europa. Eu, como mulher negra no Brasil, na minha experiência, na minha realidade, não estou falando, não estou destruindo o sonho de ninguém, não, tá, gente? Não quero destruir o sonho das pessoas. Cada um tem seu percurso. O meu percurso não me permitia. Não dava. Eu não tinha como investir mais anos em aulas de canto e ficar fazendo, como que se chama quando você vai tentar um papel? Audições no Brasil e eu não tinha dinheiro para isso, gente, não tinha como. Essa realidade não dava para mim, eu não tinha dinheiro para comprar aqueles trajes de gala para interpretar os personagens. Os personagens não eram para mim. Nos personagens não tinha, eles não eram considerados pessoas como eu, né? Eu ia cantar uma flauta mágica do Mozart, ia ser lá o papel principal? Dificilmente. O Brasil ainda sendo um país super racista, eu sabia onde que eu estava, qual era o meu lugar na fila do pão. E aí, estrategicamente, eu entendo, a educação é o meu caminho. A educação pode gerar para mim, além de empregabilidade, pode gerar transformação que eu quero. Eu posso ajudar, ou melhor, ajudar não. Eu posso facilitar conhecimento para outras pessoas através da música e que criem suas próprias trajetórias, seus próprios percursos. Não para que sejam artistas virtuosi, mas para que sejam humanizados, para que sejam humanos, para que se conectem com a beleza, para que se conectem com o sonho, para que se conectem com a possibilidade. Era isso que eu queria. E trabalhar com criança, esse era meu lance. Tipo, né? A criança, no meu curso de música, que era licenciatura, eles queriam que a gente ensinasse La Traviata para as crianças. A criança que na comunidade dela dança funk, gente. A criança vem com a bagagem musical dela, e a bagagem musical tem que ser respeitada. A bagagem musical dela é a parte da cultura dela. É o código social que ela sabe. É o código de sociabilidade daquela criança naquele território. Eu vou dizer para ela assim, não, aqui você não vai dançar funk, porque funk não é música de verdade, como os eruditos dizem. Não vou fazer isso. Fizeram comigo, mas eu tinha que trabalhar para que outras pessoas não passassem por isso. E aí, indo lá para a história, tomara que vocês não estejam cansados da minha biografia, tá, gente? Tomara. Mas a minha biografia é o meu trabalho, né? A minha pesquisa é o que eu sou. E só existe essa pesquisa porque eu sou quem eu sou, né? E aí eu vou fazer, então, esse recital de formatura. Me livrei, graças a Deus, vamos terminar essa história, vou sair desse lugar, desse Rio Grande do Sul, vou voltar lá para um lugar um pouco mais quente e vou tentar viver minha vida, então vamos terminar logo esse recital. E aí, para fazer o recital, você apresenta, né, o teu projeto de repertório, e o projeto de repertório foi negado. Pelo menos 2 vezes. Também tive a grande oportunidade de escutar de uma professora minha que ali não era lugar para eu cantar música de macumba. Assim mesmo eu ouvi, tá? Ela nunca viu o meu repertório, ela não sabia o que eu ia cantar. O que ela sabia é que eu ia cantar um repertório negro latino-americano. E ela deduziu que era um repertório de macumba. O que ela não sabia é que aquele espaço, sendo um espaço de construção de conhecimento,
e sendo as religiões de matriz africana parte da cultura do Brasil, eu também poderia cantar música de macumbalê. Também poderia, e também seria legítimo. Nesse momento da negação, então, do meu repertório, eu descubro que existe uma questão que vai para além da questão da música. Não era de música que a gente está falando, não é de música. E é então que eu digo para um professor, grandíssimo professor, um grande mentor, um grande companheiro de vida, que era meu professor de música na época, ele resolve, né, aceitar comigo esse desafio, e eu digo assim, então, gente, vamos começar a conversar aqui em outros termos. Eu preciso me formar. Eu preciso fazer um recital para me formar. Vocês vão precisar me avaliar. Eu estou propondo esse repertório. Vocês não querem aceitar esse repertório, né? É isso aí mesmo? Tá. Não quer, né? Porque é música de negro, né? Tá. Então, vocês não querem aceitar, tá tudo bem. Só que é o seguinte, existe um instrumento legal chamado Lei 10.639. Esse instrumento está institucionalizado no Brasil e é uma lei. Lei é lei. Lei não é eu quero fazer ou não quero. Lei é lei. Esta universidade, dentro do meu curso de todos esses anos, eu não vi uma linha sobre esse conteúdo. Ou a gente negocia aqui, ou a gente vai precisar negociar no Ministério Público. Pronto. É assim. Claro que naquele momento, gente, eu não tinha a segurança que eu tenho para falar isso hoje. Eu não era essa pessoa. Eu era só uma estudante. Digo só porque esse era o lugar que eu estava sendo minimizada naquele espaço. Eu era só uma estudante. Sem nenhum privilégio, inclusive, né? Sem parentes importantes e vinda do interior. Eu era essa pessoa, né? E aí acontece de que eles sabem que, enfim, eu falei, gente, é o seguinte, eu sou ativista, eu tô ligado com movimentos de pessoas negras, movimentação de pessoas negras de vários lugares do Brasil. A gente não vai querer um problema. Eu era a pessoa que na cidade movimentava muita questão antirracista, as pessoas me conheciam e conheciam o meu grupo de atuação dentro da cidade. E aí, então, eles me dão a oportunidade de ouvir o meu repertório. E eu vou cantar 3 peças para ser avaliadas, ver se o repertório era relevante. E canto essas 3 peças. E a surpresa foi a seguinte, gente. O repertório popular que eu apresentei, dentro de uma perspectiva técnica e estética, era superior ao repertório que eu deveria cantar. Porque o repertório que eu deveria cantar eram peças de ópera, eram peças eruditas, né? Música de câmara, leads e tudo mais. Que tem um grau de complexibilidade e que tem uma beleza. Não vou desmerecer isso. Isso também faz parte da minha formação. Mas não é aquilo só o mundo, aquilo não é a beleza, não pode resumir a beleza e a técnica e tudo mais. E aí os professores entenderam que o meu repertório trazia um desafio técnico, sendo um repertório popular, muito superior ao repertório que eu deveria cantar, para ser avaliada e para receber meu título. Então, no dia 25 de julho de 2009, eu entro eu vou concluir a minha vida acadêmica num recital de formatura, propositalmente no dia 25 de julho de 2009. E por que isso? Porque isso era o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e eu sabia, e justamente promovi essa prova e esse evento desse dia, porque era um ato político também, né? Apresentei esse repertório, e a minha área de bravura, como dizia, se a gente estivesse na música erudita, né, seria a área de bravura, ou seja, a música que me colocou o maior desafio e que ia mostrar para o público que eu estava apta a receber o meu título, foi o poema Me Gritaram Negra, da grandíssima compositora Vitória Santa Cruz. Não era necessariamente uma obra musical, mas era uma obra que eu encontrei na formação do meu repertório, que me tomou de uma emoção e de uma... Eu acho que emoção é até pouco, porque eu senti quando eu vi aquele poema em 2008, tá? Pelo YouTube, na verdade. Eu vi aquilo e falei, gente, mas essa mulher está falando da minha vida também. Não é só... Essa o que ela está falando é a vida de muita gente.
E aquilo foi tão forte para mim, eu levei esse poema para o meu professor conhecer, e ele olhou para mim e disse: você vai interpretar essa obra do teu repertório. Eu falei: não vou. Não tenho condições de fazer essa interpretação, eu não tenho condições de viver essa obra, porque é uma obra de performance, né? Eu falei: eu não estou pronta. Ele falou: você vai estar. E você tem que estar. E você vai estar porque essa vai ser a sua resposta. Por tudo que você passou dentro desses todos os anos de universidade. Você vai responder assim. E foi muito bonito, porque ele, sendo um homem branco, entendeu o valor daquela obra na minha vida antes de mim. Eu não tinha entendido, mas ele entendeu. E me apoiou num processo de construção do meu próprio fortalecimento e identidade. Quando eu incorporei o poema Me Gritaram Negra, pela primeira vez, e em vários ensaios que eu tive para o recital, eu não conseguia interpretar, porque eu era tomada de uma emoção extrema. Eu não conseguia, eu chorava. Foi nesse processo de lapidação e de equilíbrio das minhas emoções que eu incorporei a obra, que a obra está no meu corpo até hoje, que é uma das obras mais importantes do meu repertório. E aí eu entendi, atrás de uma nota musical sempre tem uma vida acontecendo. Quem era a Vitória Santa Cruz? Quem era a Susana Baca? É nesse momento que eu começo a me despertar para a vida dessas cantoras, para essas biografias. Quem são essas mulheres que estão fazendo isso? E passo a pesquisar sobre a vida e obra dessas cantoras, quando em 2009, no mesmo ano do meu recital de formatura, com este espetáculo chamado Me Gritaram Negra, eu tenho a alegria de ser reconhecida com o Prêmio Ideias Criativas para o Dia da Consciência Negra, do Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares. Levo esse repertório de novo para um palco, dessa vez dentro de uma comunidade de favela em Pelotas, da favela plana, porque é uma cidade plana lá, né? Levo o concerto, levo o espetáculo inteiro para dentro da favela, para ser montado na favela, para entender que ali não é a periferia, ali era o centro daquilo, né? E que a arte tem que se deslocar e ir para onde ela tem que estar. Aquelas pessoas não iriam para o teatro, por uma série de barreiras e questões históricas que estavam construídas. Mas aquela obra tinha que ir até aquelas pessoas. Então, o prêmio que eu recebi, eu dediquei para que esse processo fosse construído na comunidade. Inclusive, convidando músicos locais para comporem esse momento comigo, né? Num ato de intercâmbio, inclusive de construção comunitária. Passo a pesquisar isso, vou para o Peru, vou atrás da Vitória Santa Cruz, e aí tem toda uma aventura que não vai caber nessa página, tá? Mas hoje, quem eu estudo? Vou falar um pouco para vocês das cantoras. Quem eu estudo, principalmente? Vitória Santa Cruz. Vitória Santa Cruz, que é essa mulher negra peruana. Quem não viu ainda, corre lá no YouTube e procura Me Gritaram Negra. Existe milhares de performances, milhares de interpretações dessa obra, inclusive no Brasil, mas essa obra foi interpretada, a primeira vez que essa obra foi interpretada no Brasil foi no meu recital de formatura. A partir daí eu me dedico à vida e obra da Vitória Santa Cruz e tenho a fortuna de ser a primeira pessoa a fazer um trabalho acadêmico sobre a obra dela, que não é o Me Gritaram Negra, no caso, né? Vou para o mestrado com a finalidade de falar e trazer essa biografia da Vitória Santa Cruz dentro de uma perspectiva não musical, mas de uma perspectiva política, porque tenho como entendido de que a presença dessa mulher, a vida dessa mulher é fundamental para a reinterpretação da presença negra na América Latina e para a construção da identidade negra no Peru e nos países vizinhos. Quem foi Vitória Santa Cruz? Vitória Santa Cruz foi uma coreógrafa, figurinista, musicista, tudo que vocês imaginarem que de arte essa mulher foi, tá? Começa a sua carreira no final dos anos 50 do século 20, constrói uma companhia de dança e teatro chamada Cumanana, junto com o seu irmão Nicomedes Santa Cruz. Todos esses pormenores tem na internet, vocês não vão ter problema de achar, mas o fato é o seguinte, essa mulher se constrói como artista dentro de um espaço chamado Peru, um país de maioria indígena mestiça, tão racista quanto o Brasil, e aí ela começa a entender de que ela precisava construir, através da arte, um espaço de expressão para os jovens negros. A fundação do Cumanana, em 1958, tem esta intenção, tem
esse propósito. Ela era filha de um dramaturgo, né? Era uma mulher profunda conhecedora da arte popular peruana, aprendida com a família. A família Santa Cruz é uma família extraordinária no que diz respeito à produção intelectual e artística. Para minha experiência e para minha hipótese e o entendimento que eu tive depois de tantos anos no Peru e tantos anos conhecendo essa família, é um modelo de família muito incomum no pós-abolição. É uma família que consegue, entre 10 irmãos, ser uma família de intelectuais negros, num contexto do começo do século XX, na América Latina, que não é qualquer coisa, né? Então, como um outro intelectual disse, é a dinastia de pensadores negros, né? Constroem uma dinastia de pensadores negros no Peru, que não é qualquer coisa. E essa mulher, então, tem a oportunidade de receber uma beca do governo francês, vai para a França, estudar desenho de figurino e também fisiologia do movimento, vive essa experiência lá, que também não vou poder contar para vocês aqui, volta para o Peru e faz um chamamento. Isso para mim é lindo, gente. Eu até me emociono. Eu já falei isso 35 mil vezes, tá? Mas toda vez que eu falo, eu sinto emoção. Porque eu acho um ato de coragem extraordinário. Uma mulher negra retinta, na periferia do sistema, recebe uma oportunidade de estudo, uma oportunidade de mudar de vida a partir da educação. Faz uma opção política e consciente de não ficar na Europa e voltar para o seu país. Ela estava na Europa, ela estava na França, ela podia ter ficado lá. Ela voltou. Por quê? Com o propósito de ajudar o empoderamento e a emancipação da comunidade negra peruana. Faz um chamamento nos jornais e um chamamento na rádio da época, convidando pessoas negras e mestiças de negros. Esse é o termo que ela usou, tá? Negros e mestiços de negros que gostem de dançar. Para fazer uma audição para a criação do Teatro e Danças Negras do Peru. Primeiro Teatro e Danças Negras do Peru. Importante ressaltar também, gente, que o Cumaná é contemporâneo ao Teatro Experimental do Negro no Brasil, e é importante mais ainda ressaltar que eles se conheciam. Né? O Nicomé de Santa Cruz era muito amigo do Clóvis Moura e também era amigo do Abdias do Nascimento. Isso por que eu estou dizendo? Existiu sempre uma interlocução entre as comunidades negras nesses países aqui. O problema é que o projeto político de extermínio da população negra, que não é só o extermínio físico, mas também o extermínio espiritual, o extermínio epistemológico ou o extermínio do saber, o extermínio do ser negro, é um projeto de construção política genocida no âmbito inteiro deste território, América Latina e América como um todo, e é importante separar para dominar, né? É muito importante. Eu vou fazer um resumão aqui, porque tem que finalizar e tal, gente, mas é que eu sou uma pessoa que gosta de falar, tá? Eu gosto de falar, eu sou uma pessoa que a palavra, eu sou a serva da palavra e a palavra me constitui, porque palavra é magia e encantamento. Eu sou uma mulher de candomblé e palavra é ofó, né? Palavra é energia e encantamento. E aí eu vou fazer um resumão. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que essa minha pesquisa foi revelando biografias, foi revelando trajetórias de mulheres cantoras excepcionais, que não há uma discussão sobre o valor estético e valor técnico da obra dessas mulheres. O que não se traz à luz é o valor político dessas obras. Por quê? A Vitória Santa Cruz fez uma escolha consciente em colocar em cima de um palco um poema chamado Me Gritaram Negra. Uma escolha consciente em criar companhias de dança unicamente formadas por pessoas negras. Tá? E por quê? E ela era preconceituosa? Óbvio que não, gente. Ela tinha um projeto de educação e emancipação da comunidade negra através da arte. E com isso, ela formava, eu gosto de dizer assim, ela não trabalhava com artistas. Ela nunca fez um chamamento, venham bailarinos, nunca fez isso. Ela facilitava a construção no indivíduo do artista. Ela fazia nascer um artista naquele indivíduo. Por quê? Ela só trabalhava com operários, empregadas domésticas, coletores de lixo, mecânicos, gente comum e empobrecida pelo sistema. Pessoas que trabalhavam 8 ou 9 horas por dia e ia 5 ou 6 vezes por semana ensaiar com ela, em nome de um sonho, em nome de um projeto coletivo. A Companhia de Teatro e Danças Negras do Peru
foi uma companhia conhecida no mundo inteiro. Influenciou os maiores coreógrafos do século XX, entre eles o Peter Brook, com quem a Vitória Santa Cruz colaborou mais de uma vez. Vitória Santa Cruz foi professora catedrática na Universidade Carnegie Mellon, trabalhando formação de artistas, formação de dançarinos a partir do ritmo, da consciência rítmica, que foi o seu grande tema. A Vitória Santa Cruz, bom, além dela, uma outra cantora que eu estudo é a Tônia La Negra, que é uma cantora do México, do começo do século XX também, a maior cantora de bolero de todos os tempos, tá? Essa cantora, ela gravou 75 discos no século XX, tá, gente? A gente tá falando de internet e música no Spotify. A gente tá falando de disco. Com o nome Tônia La Negra do México, do começo do século XX. Isso não é pouca coisa. Uma mulher que vem de uma comunidade negra do leste mexicano, de Veracruz, né? Uma cidade voltada para o Atlântico, uma comunidade reconhecidamente negra, que é essa região de Veracruz, se transforma a maior cantora de bolero da história. E por que isso é importante? O bolero é uma das músicas mais importantes da produção negra no mundo. Bolero é música negra, tá? Para quem não sabia, acalma o seu coração, tá tudo bem. Bolero é música negra. Da mesma forma que o tango é música negra. Tango, lembra do tango? O tango da Argentina e do Uruguai, o tango, aquele tango lá, é negro. O tango é filho da milonga e a milonga é filha do candombe. Tudo produção negra na diáspora. A maior cantora de tango, na minha opinião, e uma das maiores cantoras de tango da história do tango, se chama Lágrima Rios, que é uma das cantoras que eu estudo também, que é uma mulher que, além de ser uma grande exímia cantora, foi também a diretora de um movimento social, de uma ONG chamada Mundo Afro, que era uma ONG que lutava pela vida e dignidade das pessoas negras no Uruguai. Essa mulher representou a população negra no Uruguai em vários eventos, inclusive em Durban, né, para denunciar o racismo sofrido por essas pessoas. Recebeu como condecoração o fato de ser membro honorária da Academia de Tango, fato nunca jamais visto e posto jamais concedido a uma mulher. Sabemos todos nós, e quem não sabe pode saber agora, o tango é um espaço masculino, de disputa masculina, e teve como uma das baluartes do tango Lágrima Rios, mulher negra uruguaia. Ok? Que influenciou, inclusive, muitas outras produções, muitos outros artistas. Além da Tônia La Negra, outra cantora que eu estudo também, né, como eu já falei, a Tônia La Negra, a Lágrima Rios, também estudo Vitória Santa Cruz, deixa eu ver qual outra que eu queria trazer. Mercedita Valdez, cantora negra cubana, que também, todas cantoras do século XX, tá, gente? Todas elas, infelizmente, já são falecidas. Mercedita Valdez, se a gente conhece música afro-cubana, se a gente conhece música da santeria cubana, se a gente conhece os cantos cubanos da santeria, se a gente conhece, inclusive, se a gente ouve IBG, aquelas duas irmãs gêmeas que cantam vários cantos afro-cubanos, se elas cantam isso, é graças a Mercedita Valdez. Mercedita Valdez foi a primeira pessoa e a primeira mulher a levar a música sagrada da santeria, portanto, música de culto ao orixá e do culto de origem urubá, para um espaço que não era o espaço de culto sagrado. Ela foi a primeira a ter coragem de cantar um canto da santeria no rádio. Através desse ato de coragem, ela foi denominada pelo Fernando Ortiz, um grande intelectual e antropólogo, como La Pequeña Che de Cuba. Ela recebeu esse nome, né? Que em tradução livre poderia a Pequena Sorte de Cuba. Essa mulher levou para o conhecimento público o valor estético e técnico e o valor imaterial e também cultural e o que vocês quiserem da presença negra em território cubano e da presença negra na diáspora. Se nós temos acesso a esse repertório que influenciou tanto o jazz, que influenciou tanto a produção musical em todo esse território América e no mundo inteiro, que é os cantos da santeria cubana, dos cantos ao orixá, é graças à coragem e ousadia dessa mulher.
tá? Entre outros ritmos, não cantava só música de santeria, mas cantava rumba, cantava salsa, era extraordinária. Gravou com inúmeras companhias, como por exemplo com a Célia Cruz e tudo mais. Ela fez uma escolha de cantar música de macumba, né? Usando um termo muito livre. Ela teve coragem de fazer isso, no momento em que ninguém fez, ninguém fazia, porque existia perseguição, inclusive policial, né, de opressão dos cultos de matriz africana, em todo o mundo diaspórico, inclusive em Cuba, no século XX, no começo do século XX, a gente está falando de anos 50, anos 60, anos 40, não é de ontem, né? E então, gente, eu queria ir caminhando para o final, para a gente abrir para as perguntas, eu queria construir com vocês a perspectiva de que essas cantoras e cantoras negras, elas têm discursos e têm opções políticas. Eu gosto de dizer que o repertório é sempre uma escolha consciente. Ela é sempre consciente. Você escolher cantar sobre racismo em cima de um palco é uma escolha política. E dentro de perspectiva periférica diante do racismo, de países de extremo racismo e empobrecimento sistemático da população negra, essas mulheres elas tiveram possibilidade de ocupar um espaço de visibilidade, um espaço de poder, portanto, né? Embora ser uma cantora famosa nos anos 50 não é a mesma coisa que ser uma cantora famosa hoje, não era porque elas eram famosas que elas eram ricas, tá? É importante dizer que a fama não traz empoderamento econômico necessariamente. Essas mulheres fizeram opção, inclusive, gente, arriscando a carreira delas, tá? De dizer assim, eu preciso falar em nome da minha comunidade, eu preciso denunciar o racismo. E leva esses repertórios para cima do palco. E com esse microfone na mão, elas dão voz e visibilidade para a luta de todo um povo, que não era uma luta de ontem. Era uma luta que tinha transpassado o sistema escravista e que estava tentando se adaptar a um sistema de democracia e república, de democracia, entre aspas, né? Mas um sistema de república, que não teve a mínima reparação histórica, que as pessoas negras não tinham visibilidade, não podiam estar em espaços de poder, só ocupavam postos artísticos, porque para jogar futebol e para ser artista, o negro pode. Né? Ele pode cantar, ele pode dançar, ele pode sapatear e pode jogar futebol, mas ele não vai poder dirigir uma empresa. O racismo nos constrói assim. E essas mulheres, utilizando esse espaço, essa mínima brecha dentro do sistema, tomam essa posição, tomam essa possibilidade para si e fazem o papel social e comunitário que elas têm que fazer, colocando em risco o pouco espaço que elas tinham. Vocês conheciam essas cantoras? Alguém aqui já ouviu falar de Tonela Negra? Já ouviu falar de Lágrima Rios? Já ouviu falar de Mercedita Valdez? Alguém aqui? Espero que muita gente, mas eu sei que não é muita gente. Cantoras importantíssimas na história da música popular de todos os tempos, gente, que estão esquecidas, apagadas, silenciadas. E sem a interpretação das biografias dessas mulheres, a gente vai perder. A gente vai perder consciência do que significa a presença negra na diáspora, porque a história dessas mulheres ajuda a contar essa história. Então, para terminar de verdade mesmo agora, até quero pedir para o Caluan e para toda a equipe técnica que me compreendam e que me perdoem por esgotar esse tempo, mas gostaria de convidar vocês que estão nos assistindo agora, que vocês procurem essas mulheres, procurem esses nomes, anota aí num caderninho, busca lá no YouTube, fale sobre essas pessoas, sabe? Divulguem. Se você não gosta muito de bolero, não tem problema, mas se abre para escutar isso. Se você é uma pessoa negra, isso é a tua história. Isso é parte do que a gente é. A voz dessas mulheres ajudaram eu a construir a minha própria voz. Se eu posso protagonizar um espaço desse como hoje, sendo uma convidada para falar como protagonista num espaço de universidade, que é um espaço de poder e um espaço de hegemonia, é porque teve mulheres que lutaram para que eu pudesse estar aqui hoje. E eu preciso honrar como um valor ético e moral. Eu sou obrigada a honrar essas existências. E o meu trabalho inteiro está dedicado a isso. Quero dizer que todo mundo precisa fazer isso? Não. Mas ajuda a visibilizar. Fala para as pessoas. Usem esses repertórios na produção artística de vocês. Se forem músicos,
tentem, né, vivenciar, trazer à luz esses repertórios, reconheçam essas trajetórias, né, difundam esses nomes, não deixa essa experiência ser aniquilada pela hegemonia racista. Nós sabemos que a história da música ela tem dono. Todos nós é que sabemos. Principalmente quem é música, a história da arte tem dono. Essas mulheres, se a gente não fizer, se a gente não lutar por esses nomes e pelo reconhecimento dessas trajetórias, elas não vão ter o direito delas dentro da história da música e dentro da história dentro da historicidade desse território. Elas produziram conhecimento, elas produziram riqueza, inclusive, porque elas venderam muito disco. Muito, elas eram sucessos, todas elas foram grandes sucessos. Mas não se fez justiça histórica por essas mulheres. Então, eu convido vocês a buscarem por elas e também convido vocês a escutarem no Spotify um programa que eu acabei de gravar, um podcast, junto com a Academia de Artes do Mundo, a Academia Alemã de Artes do Mundo, que é um podcast dedicado à biografia e ao repertório dessas mulheres, no qual eu conto um pouquinho mais das biografias e interpreto a obra delas como forma de homenageá-las. Então, canto Tonela Negra, Vitória Santa Cruz, Mercedita Valdez, Elisete Cardoso, entre outras, e está tudo isso no Spotify. Se vocês procurarem depois, eu posso deixar o enlace, né? Aí o pessoal da equipe aqui pode compartilhar aí na descrição do YouTube, para que vocês tenham acesso a essa produção também. E é isso, gente. Agradeço muito. Queria chamar o Caluan. Caluan, me diga. Oi, estou extasiada aqui com essa fala potente e poderosa. Inclusive, eu ia te pedir exatamente isso. Deixe esse Spotify, esse podcast, por favor, porque que fala poderosa, assim, e extremamente importante, né? Especialmente nos tempos que a gente está vivendo, né, atualmente. Eu anotei muita coisa, assim, para comentar da tua fala, mas eu vou também não vou me estender muito. Teve uma coisa que você disse, assim, que você repetiu várias vezes, que eu acho que é o ponto de partida de tudo isso. Existe uma vida atrás de cada nota musical, né? E quando você fala isso, para mim, enquanto artista, enquanto produtor, tem um significado também muito forte, né, dessa coisa que a gente tem de colocar artistas como imagens, né, apenas. Né, ele servia apenas para me entreter. Né, especialmente quando os artistas que já partiram, né, que já faleceram, que a gente tem essa questão de sempre botar como uma imagem, como se não tivesse uma história, uma ancestralidade, uma consciência, uma atuação, seja qual for. Né? Uma coisa que eu gostaria de apontar, né, a sua pesquisa e a sua fala mesmo, a sua história, quando teve um momento que você falou assim, que na universidade você não era uma mulher, que você era uma mulher negra. E eu poderia até reduzir mais, você não era nenhuma pessoa, né? Porque quando a gente fala de pessoas negras, né, entendendo-se homens negros, já é uma questão. Quando a gente está falando de mulheres negras, o buraco é mais embaixo, né? Porque a diáspora ela teve um grande buraco para preencher, que foi a luta do movimento negro de diversos países, inclusive na América Latina, no Brasil, nos Estados Unidos, especialmente a parte da música, que a questão de gênero não era relevante, né? Não era levada em consideração. Então, é muito significativo falar sobre as mulheres negras da diáspora que estão tendo, né, como você mesmo aponta, né, esse processo de silenciamento, mesmo após tanto tempo, né, invisibilização dessas histórias, que, por consequência, é esse extermínio epistemológico da cultura negra, né? Quando a gente tira essas personagens, essas mulheres que você traz. Eu, por exemplo, eu não conhecia, eu anotei todos os nomes que você falou, que a primeira, a maior do bolero, do tango e tal, e a gente, olha como a nossa história está aqui acontecendo, e a gente está deixando isso se perder.
né? Bem o que você mencionou, né? Que a técnica é de separar para conquistar. Eu vou pedir para a Elise e para a Natália, se tiver perguntas no chat do YouTube, para mandar aqui para a gente, tá? Para eu poder direcionar para a Daniele. Mas enquanto as perguntas não chegam, eu vou só comentar aqui algumas coisas que eu anotei que eu acho muito importante. Quando você falou sobre o repertório ser uma escolha consciente, isso automaticamente me lembrou da minha pesquisa. A minha pesquisa de graduação foi sobre o desenvolvimento da música soul nos Estados Unidos e no Brasil, né? E como isso desencadeou para o movimento hip hop e para o movimento funk, né? Enquanto movimento político diaspórico, né? E tem uma cantora que, diferente das que você falou, as pessoas devem ter mais familiaridade, que é a Donna Summer, que é uma cantora americana, rainha da disco. E a Donna Summer, ela tem um álbum específico, chama Another Place in Time, que na capa ela tá toda pintada de branco. E era uma época, né, que as pessoas ouviam muito rádio, então, assim, a voz dela nos discos era afinada, fica mais fina, não fica aquele timbre de voz grossa de cantoras negras, né? Diferente do show dela ao vivo. Porque existia esse processo de tornar a música negra puro e simples entretenimento, né? Então, quando você traz essa questão política, né, que o repertório é uma escolha política, escolher pessoas negras apenas para formar um grupo de dança, escolher, né, gravar uma faixa sobre raça, enfim, é uma questão, é uma escolha política, porque é o espaço que é cedido, entre aspas, né, pela sociedade racista, para as pessoas negras poderem estar. Então, a gente tem, infelizmente, na nossa história, aqui no Brasil, Elza Soares, nos Estados Unidos, Nina Simone, e essas cantoras que você traz, né, que elas têm que usar o espaço, o pouco espaço que elas têm, para trazer essas questões, né, como forma de informação, né, exatamente para as periferias do que a hegemonia chamou de centro. A Natália botou aqui que teve uma pergunta. Coletivo Sum Sum pergunta para a Daniele o nome do seu antigo grupo de rap. Qual o nome do seu grupo de rap? Aqui estava desligado o microfone. É Sistema Racional, meu grupo de rap. Sistema Racional, maravilha. Daniele, Paulo Rodrigues manda aqui. Nem é pergunta, é um agradecimento à generosidade de compartilhar com a gente a sua vida, a sua experiência. Com certeza não sairemos daqui sendo as mesmas pessoas de horas atrás. Ai, que bonito. Obrigada, Paulo, e obrigada pela sua gentil escuta. Muito obrigada. A Daniele já deixou o link aqui para a gente do podcast, tá? Depois a galera que está organizando aqui o seminário vai deixar o link disponibilizado para vocês, tá? E para a gente não se estender, que eu sei que a Daniele precisa, né, seguir para as próximas atividades, eu só quero te agradecer imensamente por esse papo maravilhoso, super enriquecedor mesmo, tá? A sua história de vida, ela me lembra muito a minha história, sabe? Apesar de ser extremo oposto, porque você começa com a música erudita, né? Eu comecei com o mainstream da música negra, né? Eu comecei com Whitney Houston, Ella Fitzgerald, eu comecei com essa galera. Mas é isso, né? A música negra, ela faz parte de quem a gente é. E assim como a gente não pode tirar a nossa negritude, né, para lidar com o mundo, a gente não pode tirar a nossa ancestralidade. A Marta Castelo Branco disse que linda pesquisa, Daniele, obrigada por compartilhar. O pessoal está mandando aqui, Lucas Soares, Daniele, pergunta, você poderia falar brevemente sobre a diaspórica? Posso sim. Então, a diaspórica, eu fiz um espetáculo anos atrás com esse nome, chamado Diaspórica. E por que eu fiz esse espetáculo? É muito engraçada essa história, porque hoje tem muita gente que me chama de Daniele Diaspórica. Eu nunca me chamei de Daniele Diaspórica, mas as pessoas me chamam de Daniele Diaspórica. Porque eu tive a chance, né, graças ao processo educativo, e isso eu queria dizer, como é importante que nós, comunidade negra, indígenas e comunidades marginalizadas do sistema, tenhamos acesso à educação. Através da educação, eu tive acesso a vários outros lugares no mundo,
tive a oportunidade de fazer muitas trocas interessantes, de viajar e colaborar com instituições fora do Brasil, e aí muitas pessoas me falavam de diaspórica, de que eu vivia andando, né? E eu mesma gostava de pensar nessa experiência, né, desse corpo diaspórico, e criei um espetáculo chamado Diaspórica. Esse espetáculo, ele trazia todo esse repertório e tudo mais. E aí foi, então, que com o avançar da minha pesquisa, e da minha pesquisa não só dentro do âmbito da música, eu discuto a minha, como se diz, a minha interpretação dos repertórios musicais, elas não são necessariamente ligadas à produção de música, né, à estética e questões ligadas só à música. São interpretações políticas. E eu sou educadora, eu sou cientista da educação e trabalho com educação antirracista. Então, nasce aí a Diaspórica Consultoria, que é uma consultoria que eu tenho construído também na coletividade, que tem participado da construção de processos antirracistas, principalmente no mundo corporativo. Então, a Diaspórica oferece diversificados trabalhos, né? Consultoria de letramento racial para o mundo corporativo, para instituições de cultura, entre outras coisas, curadorias para eventos, para projetos, pareceres técnicos e muitas outras coisas. O que a Diaspórica tem de interessante? A Diaspórica não é uma consultoria de diversidade e inclusão, como é o mundo gosta de chamar, né? Principalmente o mundo corporativo. Tudo agora é diversidade e inclusão. Na verdade, o que nos interessa é a inclusão efetiva da diversidade. A gente tem que partir do lugar de que todos nós, 7,8 bilhões de pessoas no mundo, não são iguais. E falamos de diversidade porque existe um padrão estabelecido que só reconhece a humanidade do branco. Né? Existe um padrão estabelecido histórico e culturalmente, esse padrão cria desigualdades, cria exclusões, e nós somos os excluídos do padrão. Então, o que nos interessa é pensar como criar projetos, como criar ações de inclusão da diversidade, valorização da dignidade e também respeito à vida dessas pessoas. Que quando fala de comunidade negra, não é só empregabilidade, a gente está falando de tem gente que está morrendo, né? Então, como que de forma institucional nós podemos criar medidas? Quem compõe a Diaspórica? Além de mim, outras mulheres e pessoas, né, que são consultoras em vários outros temas, além da questão racial, gênero, diversidade de gênero e sexualidade, como se diz, pessoas com deficiência, entre outras coisas todas. O lema da Diaspórica é que seja um guarda-chuva que distribui e redistribua oportunidades para profissionais negros, né, e indígenas e afro-indígenas, a partir do protagonismo dos seus próprios sujeitos. Então, nos interessa colaborar com profissionais que sejam de outras corporeidades e experiências, que falem a partir das suas comunidades de cigano, a partir das suas comunidades indígenas, a partir das suas comunidades afro-indígenas, para que a gente possa criar, de fato, a inovação que tanto se fala e tanto se deseja, mas como que você vai inovar sempre trabalhando com as mesmas cabeças e dando privilégio para as mesmas pessoas, né? Não dá. Então, a Diaspórica vem também trazer essa discussão e se colocar como um instrumento de construção comunitária e política, né? Mais do que uma consultoria para empresas, é um processo comunitário, de construção comunitária. Muito bom, muito bom. Não tem mais perguntas, a Natália falou. Gente, últimos minutos, quem tiver pergunta, manda aí no YouTube, para a Daniele poder responder. Daniele, realmente é muita coisa assim, que eu anotei aqui, eu não tenho como. Depois eu te mando um e-mail para a gente conversar mais sobre esse tema, porque realmente ele é muito rico, né? E é interessante você começar contando a sua história, eu achei fantástico, porque alguns minutos antes da gente começar essa live, a gente estava conversando aqui sobre esse mito, né, que as pessoas acabam tendo, que quem estuda, quem trabalha com arte, cultura, música, enfim, que tem ambientes mais inclusivos, né, como você mesmo disse a palavra. E a gente acaba caindo num mito, porque, como você mesmo apontou, a universidade é um espaço de poder, né? Então, a gente lida até os dias de hoje, né? Você falou que lá em 2000 você estava lidando com essas questões, até os dias de hoje a gente está lidando com essas questões, né?
talvez com menos intensidade, porque lá vocês eram o quê? 3%, né? Então, esse número, graças a muito esforço coletivo, a muita luta, está aumentando, né? Mas os outros recortes, né? Nós estávamos falando agora há pouco sobre mães na pós-graduação, aí tem a questão da mãe solo, tem a questão das pessoas trans, como é o meu caso, né? E a gente acaba tendo experiências dentro dos espaços acadêmicos, mesmo na área de arte e cultura, que são tóxicas, né? E a gente precisa lembrar que essa questão da ancestralidade era uma faca de dois gumes, né, Daniele? Você mencionou que você não tinha como abrir mão de quem você era, né, de largar o samba, de largar o rap tudo para fora, porque faz parte de quem você é. E a graduação é um sonho de toda a comunidade, né? Não era só um sonho seu. Só que isso também coloca uma pressão, um peso tão grande quando a gente é o único representante do nosso grupo dentro de um espaço que a gente está ocupando, seja uma universidade, um meio corporativo, e a gente sabe que é o sonho de toda a comunidade, mas se você cometer um erro, se você não conseguir, né, a falha, vamos dizer assim, essa pressão não é só sua, é como se estivesse desapontando toda uma geração, toda uma ancestralidade. Então, eu só queria, assim, agradecer por você compartilhar isso, para a gente ver que a gente precisa ainda lutar muito e a gente precisa ter essas redes de apoio, né, como você mencionou, dessa comunidade, desse senso mesmo de que você está num lugar político ocupando, mas você precisa ter, né, contato, ter essa conexão com a sua cultura e com a sua ancestralidade, para eles te darem força para você continuar ocupando esses lugares políticos e promovendo transformações a partir da arte e da educação, que é o que todas as pessoas que estão aqui hoje com certeza acreditam, né? Então, eu só quero realmente te agradecer muito por esse papo, porque foi muito enriquecedor, tá? Agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui com a gente, e eu vou passar a palavra novamente para você, Daniele, tá? Para você se despedir, mas só queria lembrar ao público que está assistindo que o Seminário em Pesquisa de Artes, Cultura e Linguagens continua, tá? Vai até o dia 12 de novembro, então siga as redes sociais aqui do seminário, siga a gente aqui no YouTube para continuar acompanhando essas conversas maravilhosas como a gente teve hoje. Daniela, eu vou te passar a palavra para você se despedir. Caloa, quero te dizer que foi uma honra compartilhar essa conversa com você. Me sinto muito feliz, quero dizer que foi sempre muito bem recepcionada. Tive a grande fortuna de ter tido como interlocutor o Lucas. O Lucas foi quem entrou em contato comigo. Quero agradecer, inclusive, aqui o Lucas por ter sido tão cuidadoso nesse contato e tão respeituoso com o meu trabalho. Eu queria dizer, gente, eu insisto muito na comunidade. Eu insisto muito, porque eu tenho para mim que não existe nada mais anticapitalista e antirracista do que a comunidade. Nós precisamos de comunidade, o que nos trouxe até aqui foi a comunidade, né? Embora o capitalismo, embora principalmente, né, a ascensão social para alguns poucos cause aquela ilusão de que podemos fazer sozinho, é só uma ilusão. Nós precisamos de comunidade. Precisamos de comunidade para que não tenha um Caloan e uma Daniele. Precisamos estar presentes. A universidade, como um espaço de poder e de hegemonia, precisa desnaturalizar a ausência. Não é natural que nós não estejamos aí num país de 57% de população negra. Contudo, precisa também potencializar as presenças. Nós estamos ali também para colaborar com o processo de construção do que é a universidade. Embora, na minha opinião, a universidade devesse ser desconstruída, porque vem de uma base eurocentrada, racista, homofóbica e tudo que a gente imagina, enquanto instituição, né? Nós sabemos que muito tem se feito e que existem processos maravilhosos e incríveis dentro das universidades. Mas a universidade, enquanto instituição, é um projeto que não nos inclui no seu conceito. Qual universidade nós podemos construir juntos? Eu acho que essa é a pergunta, né? Nós precisamos estar aí no projeto, fazer parte do projeto, para que juntos todos, negros, não negros, indígenas e não indígenas, pessoas cis, pessoas trans, pessoas com deficiência, sem deficiência, todos possamos opinar sobre o processo de universidade de educação que vai emancipar a nossa sociedade brasileira. Todos nós precisamos estar presentes. Todas as vozes precisam ser ouvidas.
Não existe a possibilidade de criar inovação, democracia e acessibilidade quando a maior parte está de fora. Precisamos, você e eu, Caluan, que tivemos a fortuna de ingressar e de ter uma possibilidade de circular pelos espaços universitários, precisamos garantir que outros estarão aí também. E lutar para que eles tenham um respeito, uma valorização da sua experiência maior do que a gente teve. Precisamos potencializar as presenças. Experiências estão sendo desperdiçadas, gente. Experiências importantes estão sendo desperdiçadas por falta de oportunidade, por falta de escuta, por falta de solidariedade e por falta de amor. Estamos falando de amor também, né? Estamos falando de música, estamos falando de arte, mas também estamos falando de amor, do respeito à vida e da vida que não necessariamente é a minha ou dos meus pais, a vida do outro. E um recado que eu quero dar, gente, quando a gente fala do diverso e tudo mais, as pessoas pensam que o diverso é sempre o outro, né? É só o outro que é diverso. Só que não é, né? Lute para garantir a vida de todos, porque alguém vai ter que lutar para garantir a sua vida também. Lembre-se também que aquela pessoa discriminada e marginalizada que você nem dá bom dia e que talvez esteja deitado na sarjeta em consequência desse sistema genocida que nós estamos vivendo, para quem ninguém olha, ninguém vê, ninguém pergunta, pode, de repente, haja uma situação em que essa pessoa tenha que se levantar para defender a sua vida. Então, a luta antirracista é uma luta que garante a vida de todo mundo. É importante isso. Fale com as pessoas negras em prol da vida das pessoas negras. Não fale pelas pessoas negras. Da mesma forma que eu, como uma mulher cis, não vou falar por uma pessoa trans, mas tenho obrigação ética e moral de falar com ela em nome da vida dessa comunidade. Então, gente, eu sou artista também. Eu sou artivista, mas eu luto pela vida que não é a minha. Espero que esse evento, dentro desse marco tão importante dessa semana, nos ajude a refletir sobre isso, né? Mais uma vez agradeço a ancestralidade por ter nos trazido até aqui, agradeço a escuta tão generosa de vocês, a gentileza de ter me convidado para essa discussão, né? E também, gente, peço a vocês que contem comigo dentro dessa construção. Se eu puder colaborar, se eu puder construir com vocês, eu tenho um prazer enorme de fazer parte desse grupo também, para as próximas oportunidades. Muito obrigada.